Por diversas vezes nessa série, tá, em alguns episódios, eu mencionei uma tal aplicação que será desenvolvida ao final. Nós teremos essa aplicação e falta muito pouco para a gente chegar lá. O pouco que falta é o entendimento das services do Google Maps. E a partir de hoje a gente vai começar a falar sobre essas services, começando pela Distance Metrics API. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo, sejam bem-vindos de volta à nossa série sobre Google Maps da API JavaScript. Hoje falaremos sobre Distance Metrics API, ou se você preferir, Distance Metrics API. Talvez eu intercale as duas formas de falar, porque eu não consigo ficar falando API toda a vida, eu acabo me confundindo, me enrolando, e tenho que cortar o vídeo, e eu estou cansado de cortar o vídeo. Então, provavelmente eu vou estar intercalando esses termos. Mas isso não importa, o que importa é que Distance Metrics API, ela vai ser ali um serviço que a gente vai utilizar para calcular distâncias, tá? Ela fornece uma matriz, daí que vem metrics, de distância entre localidades, entre origens e destinos, sim, no plural, e a gente vai ver isso aqui detalhadamente, tá bom? Uma outra coisa importante de falar é que ela é um serviço da categoria de routes, existem duas categorias de serviço, basicamente, vou deixar o link na descrição para você entender, e ela faz parte do cálculo de rotas, né? Que vai ter também outros que eu posso citar aqui, como Directions, que também já foi falado aqui em outros vídeos, né? Vídeos de Q&A, eu acabei mencionando Directions aqui. E por fim, a Distance Metrics, pessoal, ela pode ser utilizada tanto via API. Quando eu falo API, via API, né, eu quero dizer requisições, você pode utilizá-la tanto mandando requisições, ou você pode utilizar a SDK JavaScript, o que vai te dar ali uma possibilidade maior. Você não precisa necessariamente estar usando o JavaScript para utilizar esse serviço. Você pode estar utilizando Java, você pode estar utilizando Python, você pode estar utilizando, sei lá, C++, e você vai conseguir se valer aqui dos recursos que esse serviço vai te oferecer, tá bom? E aí, trazendo para o nosso vídeo aqui, para a gente fazer algo diferente, a gente tem trabalhado muito em mapas aqui ao longo da série, na verdade faz muito sentido, afinal é uma série sobre Google Maps, é de se esperar que tenham mapas, mas para esse vídeo de hoje, para a gente fazer algo diferente, eu vou estar mostrando aqui como fazer via requisições e a gente dá uma pincelada depois sobre como funciona ali com a SDK JavaScript. Então é isso, se você não sabia o que era Distance Metrics, está explicado, vamos para o vídeo. Bom pessoal, e antes de iniciarmos o vídeo aqui, eu gostaria de informar todos vocês que acompanham aqui a série sobre Google Maps e também o canal em si, que nós lançamos um livro, né, um e-book lá na Amazon sobre Google Maps, intitulado de Fórmulas em Google Maps, tá bom? Nesse livro você vai encontrar fórmulas utilizando o Maps, onde cada fórmula contempla um problema, tá? Por exemplo, um problema de checar se um CEP está dentro de uma área, tá? Isso é um problema que é bem comum, tá, no mercado, aí muita gente precisa implementar isso. E a gente vai ter lá essa discussão sobre esse problema, o que pode resolver esse problema, como que o Maps pode resolver esse problema e a implementação dele. Toda seção lá que tiver um problema vai ter o código que resolve aquele problema e vai ter a explicação sobre aquele código, além de ter as referências como a gente chegou na solução. Inclusive um spoiler aqui para quem se interessa por Google Maps ou está fazendo algo parecido, tá? Nesse livro aqui foi colocado uma fórmula sobre como fazer aquele acompanhamento do motorista, semelhante ao que o Uber faz, tá? Onde o motorista vai e o aplicativo vai dizendo onde é que ele tem que entrar. E tudo isso por um precinho que com certeza cabe no seu bolso. Então se você quer se aprofundar mais, ou mesmo se quer ajudar o canal de alguma forma, confere aí. O link para adquirir o e-book está na descrição. Então agora sim, para o conteúdo do vídeo, a gente vai utilizar aqui, pessoal, uma ferramenta que se chama Postman, tá? Como eu falei, vai ser um vídeo um pouco diferente. A gente vai utilizar o Postman, que é um programinha, uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento de APIs, tá? No teste ali, você consegue basicamente, no geral, mandar requisições para endpoints, analisar resultado, e aí tem uma série de outras features que ele vai ter aqui, mas no cerne é isso, tá bom? Vamos utilizar aqui o Postman, vou deixar na descrição também o link para você baixar, mas você pode também usar qualquer um que seja do seu agrado. Você pode utilizar, por exemplo, o SoapUI, você pode utilizar qualquer extensão, existe algumas extensões de Chrome que já vão te ajudar com isso, tá bom? Eu vou usar o Postman porque eu já tenho o Postman aqui, eu já estou acostumado a utilizar ele e eu gosto bastante. E a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai aqui pela documentação, você vai ver que eu estou com duas abas abertas aqui, a gente vai primeiro pela documentação da API em si, tá? A gente vai discutir ali os campos, vai discutir como é que funciona e vamos visualizar os exemplos no Postman. Eu também penso em extrair a collection, mas quando a gente estiver lá eu mostro, para enviar para vocês poderem testar também, tá bom? Então a gente vai descendo aqui e procurando explicar cada parte, cada componente que seja importante dessa API. Ela tem muita coisa, dá para você fazer bastante coisa aqui e a gente vai tentar explicar aqui o máximo que puder. Então aqui ele vai explicar um pouco sobre a API, tá? Que a gente já mencionou, tá bom? Antes de você iniciar, ele vai explicar como é que funciona uma requisição aqui no Distance Metrics. E aqui é a URL do serviço, tá bom? Então sempre que a gente for fazer uma chamada no serviço, vai ser nessa URL aqui, passando algumas informações
que ele vai precisar. A primeira é o Output Format, que você tem que passar. Você vai ter duas opções, XML e JSON. Recomendado JSON porque é bem melhor lidar com JSON do que com XML, tá bom? Aqui ele vai te dar informações se você quiser utilizar sem o HTTPS, né? Mas a gente não vai nem, vamos pular isso aqui. Porque outra coisa que é importante aqui são os parâmetros, tá bom? Que é onde a gente vai despender a maior parte do tempo aqui entendendo. E aqui vão existir duas classes de parâmetros, tá, pessoal? Vão ter parâmetros que são obrigatórios, mínimos ali para você fazer uma requisição, e vai ter uns ali que são adicionais que vão te trazer mais informações, vão te trazer informações de formas diferentes, tá? E esses parâmetros eles vão ser colocados na URL como query string, tá bom? Você vê que ele fica depois da interrogação, ó. Então, vai ter a interrogação, o parâmetro, o valor, e vai ter o izinho aqui, ó, para separar os parâmetros, tá bom? O primeiro parâmetro aqui muito importante, né, dos requeridos, né, dos obrigatórios, são as origens, tá bom? E aí, como eu falei, no plural. Você consegue, pessoal, passar mais de uma origem aqui no Distance Metrics para que você consiga calcular a distância também para múltiplos destinos, tá? A gente vai ver os destinos aqui, mas você também vai ser a mesma coisa, só que do outro lado, tá? Então você vai conseguir passar origens com coordenadas, com place ID e também com endereços, tá? Quando você passa o endereço, ele vai fazer o geocoding desse endereço para depois calcular a distância entre os pontos, tá bom? Então é basicamente isso aqui, ó, ele vai te dar exemplos aqui, ó, de como você separa, você vai utilizar o pipe, que é onde ele vai explicar aqui, ó. Se você não sabe o que é place ID, a gente vai ver depois, quando a gente vai vendo parte de places. Vou deixar na descrição o link também, se você quiser já se aprofundar. Mas aqui a gente não vai nem entrar muito nesse detalhe, tá bom? Então aqui, ó, ele vai, origens, vai ter aqui a informação do endereço e pipe. Aqui, coordenadas, pipe, coordenadas. E aqui ele usou place ID, tá bom? E aí a mesma coisa para o destination, ó, tanto que ele nem explica muito aqui. Tem também a key, você tem que ter a sua key para fazer a chamada. E aqui é basicamente a sua mesma key que você usa no mapa, tá bom? Você tem aqui no mapa, pega ela e joga aqui que vai funcionar. Você vai conseguir fazer as requisições também. Então aqui ele já tem um exemplo, ó, de chamada, tá bom? Ele bota alguns parâmetros aqui que a gente vai ver e coloca até alguns aqui que nem são obrigatórios. E aqui vão ter mais exemplos que você pode estar copiando, você pode estar clicando aqui, colocando a sua API Key, ó, e aí você consegue copiar do jeito que está. Então tem 3 exemplos aqui que você pode ver. A gente entra aqui agora na parte de parâmetros opcionais, tá? Que esses parâmetros aqui, basicamente, eles vão mudar conforme a sua consulta vem. Então ele começa com o modo, que é basicamente o modo de transporte que você está utilizando, que o padrão dele aqui é dirigindo, mas a gente vai ver ali no Travel Modes que existem outros métodos que você pode estar se locomovendo. Você também tem Language, tá? E a gente viu um pouco de Language aqui na série, quando a gente colocou o mapa em japonês, a gente mudou a linguagem do nosso mapa, tá? Então é basicamente aquela mesma premissa, tá bom? Language e Region tem aquela mesma ideia, tá? Region é muito importante para pesquisa, né? A gente viu lá que você pode ter múltiplas cidades de Toledo no mundo, mas de acordo com o Region, ele vai buscar em lugares prioritariamente diferentes, tá bom? Se você não viu, deixa no card aqui o vídeo que a gente fala sobre isso, é muito importante esse conceito também, e vou deixar na descrição também para você dar uma olhada. Aí aqui tem uns parâmetros bem legais, tá? Tem o Avoid, que é basicamente você adicionar restrições, você consegue, por exemplo, dizer, olha, eu quero a distância de um ponto A para um ponto B, mas eu quero Avoid, né? Eu quero me afastar, eu quero não ter que passar, por exemplo, por um pedágio, tá? Então ele vai fazer isso para você. A gente vai ver também aqui, ele vai dar mais detalhes aqui e tal, mas quando você coloca algo aqui, ele não vai negar, ele não vai deixar de trazer uma rota, calcular uma distância. Ele só vai colocar ela como menos prioritária. Então outras virão na frente dela, tá bom? Porque pode ter múltiplas, tá? Você pode ter múltiplos aí cálculos, porque se não tiver nenhuma, né? Então minimamente ele tem que te entregar algo. E aí ele vai tentar te entregar algo sem o pedágio, mas se ele chegar lá e checar aí, pô, tem que ter pedágio, não tem como você passar de um ponto A para um ponto B sem ter um pedágio, vai ter que ser essa mesmo, então ele vai te dar também esse retorno. Aqui as unidades, que são basicamente unidades de medida ali, quilômetro, metro, tá? E aqui tem informações que você consegue também para ter um cálculo de tempo. Aqui o tempo de chegada, o tempo que você deseja chegar no lugar, aí ele vai meio que te dar a informação de quando sair. Aqui o tempo de partida, tá? Que ele vai definir como null, aqui ele vai explicar como que se lida com o tempo de chegada, né? Como você consegue fazer. E informações aqui, quando a gente coloca isso aqui, a gente vai ver, ele vê um duration in traffic aqui, que a gente vai ver, né, mas é basicamente duração no tráfego, ele vai calcular também considerando o tráfego. A gente tem aqui também um outro parâmetro, tá? Que é o Traffic Module, que o cálculo dele de tráfego, você consegue
enviesar, vamos dizer assim. Você pode dizer, olha, me dá o meu termo aí, que é esse best guess, que é o padrão. Você pode dizer que ele faça pessimista, ele vai te dar o pior cenário no tráfego, tá? Geralmente isso aqui vai te dar mais tempo para você meio que quer calcular, quer presumir, no pior do cenário eu vou chegar naquele lugar em determinado dia, em determinada hora. E você também tem um otimista. Então você, no melhor dos cenários, eu vou chegar nessa hora também cedo. E aí o padrão, tá? É o meu termo, aí você pode ajustar isso aqui de acordo com a sua aplicação. E aqui Trance Mode é um pouco diferente lá do mode lá de cima, né? É basicamente quando você escolhe que o modo é trânsito, aí você consegue escolher, beleza, é trânsito, mas como é que você está se locomovendo? Né? Qual o modo de trânsito que está se locomovendo? Ônibus, metrô, trem, aí vai ter outros aqui, tá bom? É que você consegue dar umas preferências, tá? Para sua rota, andar menos troca, né? Menos transfers ali. E aí você vem aqui para mais detalhes, né? Travel modes, que eu tinha falado, ó. Driving, walking, bicicleta aqui, trânsito, como a gente tinha mencionado. E a gente tem aqui para as informações de tráfego, ó, que ele vai ver o campo lá, Duration in Traffic, que eu acabei clicando aqui, mas sem intenção. Vamos voltar aqui. E ele vai explicar em que cenários, tá? Porque dependendo de que você configura aqui a chamada, ele vai trazer informação ou outra diferente, tá bom? Mas aqui a gente vai ver, a gente consegue trazer essa informação de um jeito bem legal. Aqui estão as restrições lá do Evoid, como eu te falei. Ele vai priorizar ali rotas, né, e distâncias que se afastem disso, né, que você disser. E aqui tem as unidades de medida, que pode ser a unidade de metros, que é o padrão, e pode ser imperial também, onde ele usa milhas e pés, né, diferente dos quilômetros e metros que ele vai estar utilizando, tá? Isso aqui, ele vai alterar somente o que vem no texto, a gente vai ver também, tá? Porque vem o texto para você mostrar e vem o valor em si. Então ele coloca aqui, ó, o valor sempre vai ser em metros, ele nunca vai mudar. Por mais que você mude isso aqui, ele só vai mudar no texto. E aí tem alguns modificadores de localização que você pode ver, tá? Que você pode estar trabalhando. Mas no geral, uma requisição é isso, pessoal. Ela vai estar composta ali de parâmetros obrigatórios, parâmetros opcionais, e são basicamente esses parâmetros que vão te configurar ali o retorno. Vão te dar uma rota que não vai ter pedágio, vão te dar uma duração no trânsito, que pode ser otimista, pode ser pessimista, pode ser um meio termo, tá bom? Então só pra gente parar de falar um pouco, é muito parâmetro para falar, muita coisa para testar também, a gente pode vir aqui no Postman e ver alguns exemplos. Eu tenho aqui um exemplo, pessoal, que já até executei, que são as origens de destinos, né, por coordenadas, tá bom? Eu já montei aqui a minha URL, tá? Eu só copiei aqui. Quando você abrir o Postman, você vai conseguir criar requisições clicando aqui nesse maisinho, vai abrir uma aba nova. Você pode colocar o URL aqui. Aqui, a minha API Key, ela tá com uma variável de ambiente aqui. Não tem nem problema vocês verem aqui, tá? Porque ela tá protegida. Mas eu coloquei na variável de ambiente para não ter que estar copiando sempre, mas basicamente é como se eu tivesse colocado ela aqui. Então você pode copiar, que vai funcionar também. Tá bom? Isso aqui é mais uma coisa do Postman. E aí, a gente coloca na URL, tá? Ele vai mostrando aqui, ó, nos parents, tá bom? Então aqui estão os nossos parâmetros. Quando eu mando essa requisição, pessoal, ele vai me responder, tá? Não vamos pensar na resposta agora, mas ele basicamente vai me responder aqui que deu certo e tal. A gente vai entender esse detalhe aqui depois. Mas só para você entender que é basicamente assim que a gente manda a requisição. Ó. Aqui tem um outro exemplo, em que eu estou mandando texto mesmo, e funcionou também. Aqui tem um outro exemplo, já, ó, que aí a gente está trabalhando com outras coisas aqui. Mas só para a gente ver que mandar requisição é bem simples, tá bom? Vão ter muitos campos, claro. Você vê que nos 360 eu vou ter campos diferentes, que a gente está testando coisas diferentes, tá bom? Mas que na verdade não é muito difícil, com paciência ali, testando e vendo, você vai conseguir ver ali qual que é o melhor cenário para você, a melhor configuração de chamada. E vamos voltar aqui a analisar as respostas, tá? Quando eu faço uma requisição do Distance Metrics, ele vai me responder, tá? Com as distâncias de um lugar para outro. Aqui ele vai ter lá, ó, o status, que se for ok é porque deu certo. Ele vai trazer as origens e os destinos, tá bom? Então, quando eu mandei essa requisição aqui, por mais que eu tenha mandado, ó, você pode perceber aqui, ó, coordenadas, tá? Ele me traz os endereços, tá bom? Ó, certo? Então ele tá aqui, ó, ele vem os endereços de origem, endereços de destino, e vem também o array de routes. Ele vai explicar aqui, ó, os elementos da resposta, vem o status, origem, destino, e vem routes, que são as linhas. É basicamente um array que vai ter um outro atributo aqui conhecido do Distance Metric, que são elements. E cada element ele contém também em si um status, uma duração, uma distância minimamente. Ele pode trazer outras informações também, tá bom? E os status que você vai ter são ok, que a gente já conheceu, requisição inválida, e aí vai informar aqui para você.
número máximo de elementos, máximo de dimensões, se você bateu a cota limite, se você bateu a query, enfim, se você foi negado e erro desconhecido, tá bom? Então você consegue também tratar erros aí. Você também tem informações do elemento, né, que a gente viu que ele tem um status também. OK, not found, zero results e max hot length exceeded, tá bom? Então são esses erros que você também pode tratar. Então aqui, pessoal, na linha, eu vou ter essas informações, eu posso ter mais, ó, certo? Duration in traffic e também o fare aqui. Esse fare é basicamente meio que a passagem, tá? Então se eu tenho uma distância de um lugar para outro, e aí na configuração eu coloco ali, eu coloquei que eu estou em trânsito, eu coloquei que eu estou de ônibus, e quando você faz no Maps, você encontra aí, você coloca uma rota, ele vai te dar ali o ticket, o valor do ticket para você fazer aquela viagem, aquele trajeto. Então é mais ou menos isso aqui. Então quando vier, vai vir desse jeito aqui. Tá bom? Esse sensor aqui, pessoal, ele não precisa mais. Esse aqui era de antes e a gente nem vai comentar sobre ele. Mas é basicamente assim um retorno de uma chamada no Distance Metrics. A gente vai entender mesmo vendo aqui, ó. Então tá aqui, ó. Eu tenho uma origem apenas, porém eu tenho vários destinos, ó. Muitos destinos, a origem é só uma. E ele vai me trazer isso como? Ele vai fazer uma combinação, pessoal, tá? Ele vai fazer cada origem para cada destino. Então se eu tiver duas origens e dois destinos, por exemplo, ele vai me trazer 4. Tá? 4 linhas aqui, né? Rows. No caso aqui ele traz uma porque é uma origem só. Então com uma origem só, ele traz uma linha, tá? Um elemento de linha, né? Tá aqui, só um, ó. O row só tem um elemento. E na linha, né? Ele vai ter elements, e aí ele vai ter o número de destinos, tá bom? Então aqui, ó, ele vai ter vários destinos aqui. Por quê? Porque ele pegou essa origem e foi calculando cada destino. Se eu tivesse mais uma origem, eu ia fazer de novo. Aí ia ter outro objeto aqui em rows com elements, e esses elements seriam o cálculo de destino, tá bom? E cada element, como ele falou, a gente tem o status, a distância e a duração. E aqui que vem, ó, quando ele fala lá da unidade, é isso aqui que ele está falando, porque ele tem aqui o texto, ó, a distância, em texto, 6,5 milhas. Por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, unidades como imperial, tá bom? Duração, 33 minutos, ok. E o valor aqui, sempre em metros, nesse caso aqui, tá bom? Se eu tirar a unidade aqui, ele vai colocar o padrão para metros. Quando eu chamar de novo aqui, ao invés de ter 6,5 milhas, né, ele vai começar agora a usar quilômetros. Aqui no exemplo 2, a gente tem uma request que eu coloquei alguns parâmetros diferentes. Primeiro parâmetro que eu coloquei diferente foi aqui a origem, tá? Eu coloquei como texto, eu coloquei duas, ó. Você pode ver que eu tenho Boston e Charleston. Eu tenho Lexington e Concord aqui no destino, tá bom? Eu tenho aqui, eu tenho aqui, isso aqui eu tirei, tá bom? Você pode ir brincando com isso aqui, eu vou deixar, vou exportar e vou deixar aí também no link para você olhar e brincar com isso aqui. Mas precisa, porque o que a gente pode ver é aqui o texto, ó. Eu coloquei aqui o language como Japão e ele me traz o texto em japonês. Simplesmente assim, tá bom? Então é uma coisa que você pode também estar fazendo. Se está fazendo um mapa para fora, você vai lá e muda isso aqui para poder ficar do seu agrado. Senão ele vai pegar o seu padrão e aí ele vai trazer de acordo com a cidade, né? No caso ali, o Japão precisa de caracteres diferentes, você consegue mudar dessa forma, tá bom? Um último exemplo que a gente tem aqui, tá? Que é bem legal também. A gente colocou aqui o momento de partida, que nem precisaria colocar, o now aqui é o padrão, tá? Você pode ver na documentação como você pode colocar uma data aqui. E aqui a gente colocamos o modelo de tráfego, tá? A gente colocou aqui como pessimista, origem, destino. Quando a gente chama aqui, uma coisa que eu não expliquei aqui no 2, né? É que aqui, ó, duas origens, dois destinos, ele vai trazer duas linhas, certo? É uma linha para cada origem, e aí os elementos são para cada destino, tá bom? E aí, aqui, quando a gente tem um retorno, ó, você vê que ele traz diferente. A gente colocou aqui de Hamburgo, né, para esse lugar aqui que eu não sei qual é, tá? Eu fui testando isso aqui até encontrar um que viesse. Ele trouxe a distância, como ele sempre vai trazer. Ele trouxe a duração também, 7 horas e 41 minutos. E a duração no trânsito, né, no tráfego que está atualmente. Ele deu aqui 9 horas e 41 minutos, 2 horas a mais, tá bom? E você pode mudar isso aqui. Você pode vir aqui, tá? A gente pode vir aqui, ó, copiar aqui o parâmetro de otimista e jogar aqui, ó. Eu quero uma projeção otimista de quanto tempo eu vou levar em trânsito, tá? Já diminuiu, ó, 7 horas e 7 minutos. E aí também tem uma opção que é meio termo. Tá bom, não vai ser 7 horas e 7 minutos, mas também não vai ser 9 horas, né? A gente pode ter um meio termo aí, que é esse best guess, que é o padrão, tá bom? Por isso que eu só removi e aí ele já vai funcionar. Que ele deu aqui, ó, 7 horas
e 58 minutos. Então, são exemplos bem simples aqui, tá bom? De como você pode estar utilizando esse serviço. E eu vou deixar para você dar uma brincada com isso aqui. E você pode aí configurar da forma que for melhor para você, para o seu teste, para a sua aplicação, para o seu trabalho, enfim, tá? Uma outra coisa que a gente quer ver aqui ainda é isso aqui, tá bom? Você consegue fazer as mesmas coisas que fizemos aqui utilizando a SDK, tá bom, pessoal? Você consegue fazer as requisições aqui, ó. Você só não vai fazer a chamada direto mesmo, mas você vai instanciar aqui um serviço do Distance Metrics, ó. Aqui ele já colocou a origem 1, origem 2, destino 1, destino 2, nesse exemplo aqui. E aí, ó, ele chama aqui, ó, Get Distance Metrics, tá bom? Aí vai origem, destino, travel mode, transit options, driving options, unit system, a mesma coisa que a gente já viu, tá bom? Aí aqui é uma forma mais prática assim até de entender, né? Algo mais fácil de compreender aqui, ó. Eu quero me afastar, né? Vamos chamar assim de pedágios. Avoid tolls, true, tá bom? E aí vai ter os outros parâmetros, vai estar na referência que também vai estar na descrição. Tá bom? E aí ele vai retornar isso num callback, que vem no response aqui, ó. E vem o status, que é basicamente ele trazendo para cá. Então você vai também ter rows e elements. Então você pode pegar esse código, você pode ir fazendo aqui, tem exemplos para você trabalhar e tem referência para você ver. Uma última coisa que eu queria falar, pessoal, é para você não confundir o serviço de Distance Metrics com o serviço de Directions que a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? O serviço de Distance Metrics, ele só traz informação de distância. Já vieram pessoas, né, querendo fazer aplicações que me falou comigo, olha, quero fazer a aplicação e ela tem que calcular a distância de um ponto A para um ponto B e eu, pode usar o Distance Metrics, vai funcionar, tá? Só que, na verdade, o caso dessa pessoa era um pouco mais abrangente. Ele queria não só a distância, queria uma rota. E aí é diferente. Distance Metrics, ele vai trazer apenas distância e duração. E aí ele vai ter um preço diferente, tá bom? De requisição. Directions, ele vai trazer distância, vai trazer para você a duração também e vai trazer para você a rota, que é uma coisa diferente. Também é um modelo de preço diferente, sendo um mais caro que o outro. Então só para deixar claro aí essa diferença. Por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha curtido. Links muito importantes na descrição aí. É um serviço um pouco mais complexo, a série tá ficando um pouco mais difícil, a gente sabe. Mas se você chegou até aqui, você tá apto a fazer isso aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, se inscreva nesse canal, deixe seu like e compartilha com quem tem interesse. E vejo você no próximo vídeo. Até mais.